A história real do menino judeu, que sobreviveu com um novo nome. Graças a um soldado alemão. História real, intro. O momento impossível. 15 de outubro de 1943, 11h47 da noite. Estação de trem de Westerbork, Holanda ocupada. O soldado alemão Klaus Weber segurava nas mãos 2 documentos. Em um deles, a fotografia de um menino judeu de 7 anos, chamado David Rosen, marcado para deportação imediata ao campo de concentração de Sobibor. No outro, papéis de identidade em branco que podiam transformar aquele menino em qualquer outra pessoa. Klaus tinha exatamente 13 minutos antes de o trem partir. 13 minutos para decidir se destruía sua carreira, traía seu país e arriscava a própria vida para salvar um menino que não conhecia. Ou se simplesmente obedecia às ordens, colocava o menino no trem e nunca mais pensava nele. O que Klaus não sabia era que a decisão tomada nesses 13 minutos não salvaria apenas uma vida. Ela desencadearia uma cadeia de acontecimentos tão improvável que, 50 anos depois, numa cerimônia em Jerusalém, um sobrevivente de 57 anos abraçaria um idoso alemão de 89 anos, enquanto o mundo tentava compreender como um soldado nazista se tornou o herói secreto que salvou não só uma criança, mas mais 37 pessoas. Esta não é a história que te ensinaram na escola. É a história que a Alemanha escondeu por vergonha, que Israel descobriu por acaso e que uma família guardou em silêncio durante décadas, porque a verdade era complicada demais para explicar. Às vezes, o bem vem do lugar mais inesperado. Pergunta para os comentários. Você já conheceu alguém que te surpreendeu completamente fazendo algo que você nunca esperaria? Escreva sim ou não. Porque Klaus Weber surpreendeu todo mundo, inclusive a si mesmo. Parte 1. O soldado que não queria ser Klaus Weber nasceu em 23 de março de 1924, em Stuttgart, Alemanha, numa família de professores. Seu pai, Heinrich Weber, ensinava literatura alemã no ginásio local. Sua mãe, Greta, era professora do primário. A casa dos Weber era cheia de livros, discussões sobre Goethe e Schiller, debates de filosofia que iam até a meia-noite. Klaus cresceu num lar em que o pensamento crítico era obrigatório, em que questionar era mais valorizado do que obedecer. Heinrich Weber, veterano da Primeira Guerra Mundial, tinha visto morte o suficiente para desconfiar de qualquer ideologia que glorificasse a violência. Quando Hitler chegou ao poder, em 1933, Klaus tinha 9 anos. Via o pai ficar cada vez mais calado nos jantares em família, os olhos preocupados quando o rádio anunciava novas leis anti-judaicas, novas restrições, nova retórica de ódio. Pai, por que o Führer diz que os judeus são maus? Perguntou Klaus numa noite de 1935. Heinrich olhou para o filho por um longo tempo antes de responder. Klaus, escute com atenção. Quando alguém te diz que um grupo inteiro de pessoas é mau por nascer assim, essa pessoa está mentindo. Sempre. As pessoas são boas ou más pelas ações, não pelo sangue. Era uma resposta perigosa em 1935, quando as paredes tinham ouvidos e os vizinhos denunciavam conversas subversivas. Mas Heinrich Weber acreditava que o filho merecia a verdade, mesmo que essa verdade fosse perigosa. Klaus frequentou a escola durante a transformação total da Alemanha. Viu como livros de autores judeus desapareciam das bibliotecas, como colegas judeus deixavam de aparecer na sala, como professores que questionavam o regime eram substituídos por instrutores da Hitlerjugend. Em 1938, depois da Kristallnacht, quando sinagogas arderam por toda a Alemanha, Klaus viu as janelas quebradas da sinagoga de Stuttgart. Ele tinha 14 anos.
e algo dentro dele se partiu ao ver a destruição celebrada como vitória. "Isso é certo, pai?" perguntou naquela noite. "Não", respondeu Heinrich simplesmente. "Mas falar contra isso significa morte. Então precisamos ser inteligentes sobre como resistimos, não com palavras, e sim com ações quando a oportunidade chegar." Klaus não entendeu por completo o que o pai queria dizer. Não naquela época. Em 1942, Klaus foi recrutado para a Wehrmacht aos 18 anos. Não havia escolha. Era obrigatório para todos os jovens alemães ser recrutado ou ser preso por evasão e, provavelmente, executado. A família Weber chorou na noite anterior à partida de Klaus para o treinamento básico. "Lembre-se de quem você é", disse o pai. "Não importa qual uniforme você vista. Lembre-se dos valores que nós te ensinamos. Sempre existe escolha, Klaus, mesmo quando parece que não existe." O treinamento básico foi brutal. 6 meses de doutrinação pensados para transformar jovens em máquinas de guerra obedientes. Klaus aprendeu a atirar, a cumprir ordens sem questionar, a ver o inimigo como sub-humano. Mas algo nele resistia. À noite, no beliche, lembrava das conversas com o pai, lembrava dos livros que havia lido, lembrava que as pessoas do outro lado das linhas também eram humanas. Em março de 1943, Klaus foi designado para serviço na Holanda ocupada, especificamente no campo de trânsito de Westerbork. Westerbork era uma estação intermediária, onde judeus holandeses eram processados antes da deportação para campos de extermínio na Polônia. O trabalho de Klaus era administrativo: processar documentos, verificar identidades, manter registros de transporte. Ele não era um soldado de combate. Era um burocrata de uniforme, e essa distinção, no fim, faria toda a diferença. Westerbork era uma operação eficiente. Toda terça-feira, trens partiam levando aproximadamente 1.000 judeus para o leste, para Auschwitz ou Sobibor. Klaus cuidava da papelada. Nomes, números, destinos. Tudo meticulosamente documentado, segundo a obsessão alemã por registros. Nos primeiros meses, Klaus ficou emocionalmente entorpecido. Processava documentos sem pensar no que significavam. Nomes viravam números. Pessoas viravam estatísticas. Era um mecanismo de sobrevivência psicológica, porque a alternativa era encarar que estava participando de algo monstruoso. Mas a humanidade não pode ser suprimida indefinidamente. Em agosto de 1943, uma menina judia de mais ou menos 5 anos foi separada da mãe durante o processamento. A menina gritava, chorava, procurava desesperadamente a mãe no meio da multidão. A mãe também gritava, tentando alcançar a filha. Um guarda da SS, irritado com o barulho, bateu na menina com o fuzil. Ela caiu, sangue escorrendo da testa. Klaus observava da mesa dele, a uns 20 metros de distância. Algo nele se quebrou ao ver aquilo. Ele não podia intervir diretamente sem arriscar a própria vida. Mas também não conseguia continuar sendo uma testemunha passiva. Naquela noite, escreveu no diário, um documento que seria descoberto 50 anos depois. Hoje vi o mal verdadeiro. Não o mal das histórias, mas o mal real praticado por homens comuns obedecendo ordens. E percebo que estou entre esses homens. Que Deus me perdoe. Preciso encontrar uma forma de ser diferente. A oportunidade veio 2 meses depois, na forma de um menino de 7 anos chamado David Rosen. Parte 2. O menino sem nome. David Rosen nasceu em 12 de maio de 1936, em Amsterdã, filho único de Jacob e Miriam Rosen. Jacob era médico, Miriam, pianista. Moravam num apartamento confortável no bairro Rivierenbuurt.
uma área predominantemente judaica de Amsterdã. A infância de David antes da guerra foi idílica pelos padrões da classe média holandesa. Aulas de piano com a mãe, passeios de domingo no Vondelpark, visitas a museus com o pai. Era uma criança brilhante e curiosa, com tendência a fazer perguntas que faziam os adultos rir pela perspicácia. Quando os nazistas invadiram em maio de 1940, David tinha 4 anos. Era novo demais para entender por completo o que estava acontecendo, mas velho o suficiente para perceber que o mundo estava ficando mais escuro. As restrições chegaram aos poucos, mas de forma inexorável. Primeiro, judeus foram proibidos de entrar em parques. Davi não entendia por que não podia ir ao balanço favorito. Depois, foram proibidos de cinemas. Depois, de escolas públicas. E então, veio a estrela amarela obrigatória. Miriam costurou as estrelas amarelas na roupa da família, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Por que a gente tem que usar isso, mamãe?" perguntou David. "Porque algumas pessoas não nos entendem, querido", respondeu ela, com a voz se quebrando. Jacó perdeu a licença médica em 1941. Médicos judeus foram proibidos de atender pacientes não judeus. A renda dele desabou. A família precisou vender bens para comprar comida no mercado negro. Em 1942, começaram as deportações. Vizinhos desapareciam durante a noite. Apartamentos eram esvaziados. Crianças com quem David brincava deixavam de aparecer. Jacó e Miriam sabiam o que estava vindo. Não sabiam especificamente sobre câmaras de gás, mas sabiam que deportações significavam morte de algum jeito. E começaram a planejar. Entraram em contato com a resistência holandesa por meio de um paciente gentil de Jacó, que havia oferecido ajuda. O contato explicou as opções. Se esconder em Amsterdã era possível, mas arriscado. Melhor era mandar David para o campo, onde poderia se esconder com mais segurança. Mandar o David sozinho? Miriam ficou horrorizada. "Eu não consigo. Ele tem 6 anos. "Se vocês ficarem juntos", explicou o contato gentilmente, "vocês vão morrer juntos. Se mandarem o David, pelo menos ele tem uma chance." Era a matemática brutal da sobrevivência durante o Holocausto. Famílias destroçadas aumentavam as probabilidades estatísticas de que alguém sobrevivesse. Jacob tomou a decisão. "David vai. Nós vamos dar um jeito de nos esconder em Amsterdã. Quando a guerra acabar, vamos nos reencontrar." Eles prepararam David durante semanas. Ensinaram como não ser judeu, como fingir ser um cristão gentil holandês. Ele decorou orações católicas, aprendeu a fazer o sinal da cruz, treinou responder ao nome falso que receberia. "Por que eu tenho que fingir que eu não sou eu?" perguntou David. "Porque às vezes fingir é o único jeito de sobreviver", explicou Jacob. "Mas nunca se esqueça de quem você é de verdade. Você é David Rosen. Você é nosso filho. Você é judeu. Nenhum nome falso muda isso." Em julho de 1943, David foi transferido para uma família de fazendeiros no interior holandês, perto de Arnhem. Os Vanderberg eram fazendeiros católicos com 3 filhos. Aceitaram esconder David, arriscando a própria vida. Se fossem pegos escondendo um judeu, toda a família seria executada. David se tornou Peter Vanderberg, supostamente um sobrinho cuja família tinha morrido no bombardeio de Roterdã. Viveu com os Vanderberg por 3 meses, trabalhando na fazenda, frequentando a escola local como católico. Ele era um ator de 7 anos, interpretando o papel da vida dele. Toda manhã, acordava e precisava lembrar que não era David, era Peter. Não era judeu, era católico. Seus pais não eram Jacó e Miriam. Estavam mortos em Roterdã. Crianças são surpreendentemente adaptáveis.
mas o custo psicológico era enorme. David começou a ter pesadelos. Voltou a fazer xixi na cama. Desenvolveu uma gagueira nervosa que não tinha antes. A senhora Vanderberg o consolava durante os pesadelos, sussurrando: "Você está seguro aqui, Peter. Ninguém vai te machucar." Mas, mesmo enquanto dizia isso, sabia que era mentira. Ninguém estava seguro. Em outubro de 1943, a Gestapo recebeu informação de um colaboracionista holandês sobre judeus escondidos na região de Arnhem. Não tinham endereços específicos, mas suspeitavam que várias fazendas estivessem escondendo pessoas. Organizaram uma operação de varredura, visitando fazendas sistematicamente, interrogando famílias, procurando sinais de gente ocultada. No dia 14 de outubro, a Gestapo chegou à fazenda dos Vanderberg. O senhor Vanderberg viu os carros se aproximando e teve exatamente 30 segundos para tomar uma decisão impossível: esconder David e arriscar que o encontrassem, o que resultaria na execução de toda a família. Ou tentar fazer com que ele passasse por Peter e torcer para que a história resistisse ao interrogatório. Ele escolheu a segunda opção. Era uma aposta terrível. Mas esconder significava morte certa se descobrissem. Os agentes entraram sem qualquer cortesia. Documentos. Todos. A família Vanderberg apresentou os documentos de identidade. Os pais, os 3 filhos biológicos, tudo em ordem. Aí David apresentou a identificação falsa. Peter Vanderberg, nascido em Rotterdam, pais mortos em bombardeio. O agente analisou os papéis. Eram bons, mas não perfeitos. Os falsificadores da resistência holandesa eram habilidosos, porém não infalíveis. Havia pequenas inconsistências nos carimbos oficiais. "Este menino", apontou o agente para David. "Como seus pais morreram?" David, treinado por meses para aquele momento, respondeu num holandês perfeito. "No bombardeio. Maio de 1940. Eu estava com minha avó. Quando voltei, nossa casa tinha desaparecido." "Como se chamava sua mãe?" "Anna Vanderberg." "E seu pai?" "Hendrik Vanderberg." "Endereço em Rotterdam?" David hesitou. Era um menino de 7 anos tentando lembrar detalhes de uma história inventada sob estresse absoluto. O agente percebeu a hesitação. "Por que você hesita?" A senhora Vanderberg entrou no meio. "Ele é pequeno. Os bombardeios traumatizaram ele. Às vezes ele não lembra direito." O agente não se convenceu. "Este menino vem conosco para a verificação adicional." O Sr. Vanderberg protestou. A senhora Vanderberg chorou. As crianças Vanderberg gritaram. Mas os nazistas não negociavam. Dave foi preso ali mesmo. Colocaram-no no carro. Enquanto se afastavam, David viu pela janela traseira a família Vanderberg em pé na fazenda. A senhora Vanderberg desabada contra o marido. David não sabia que nunca mais os veria. Levaram-no a um centro de processamento em Arnhem e depois o transferiram para Westerbork. Durante a viagem, Dave manteve sua história. Era Peter Vanderberg, gentil católico, pais mortos em Rotterdam. Mas os nazistas não eram tolos. Médicos nazistas faziam inspeções físicas procurando circuncisão, o que quase garantia a identidade judaica. David foi examinado. Circuncidado. O disfarce tinha desmoronado. Ele já não era Peter Vanderberg. Era um menino judeu sem nome, marcado para deportação. Em Westerbork, foi registrado como menino não identificado, presumivelmente judeu. Sem nome, sem família, sem conexão. Os nazistas o rotularam com um número: 7384. Isso era tudo o que ele era agora. Um número esperando um trem para o leste. O trem estava programado para sair no dia 16 de outubro, à meia-noite. Destino: Sobibor. Davi não sabia o que era Sobibor.
mas os adultos ao redor sussurravam aquele nome com terror absoluto. Alguns choravam, outros rezavam. Alguns apenas sentavam em silêncio, já para além das lágrimas. David ficou sentado num barracão de madeira, cercado de estranhos, sem nome, sem identidade, esperando um trem que o levaria a uma morte que ele não compreendia. Ele tinha 7 anos e estava completamente sozinho. Parte 3. 13 minutos antes da meia-noite. Klaus Weber estava no turno da noite em 15 de outubro, processando os documentos finais do transporte programado para sair à meia-noite. Sua mesa estava coberta de arquivos, cada um representando uma pessoa marcada para deportação. Trabalho mecânico, nome, número, destino, carimbo, assinatura. Próximo arquivo. Klaus já tinha processado milhares nos meses em Westerbork. Virou especialista em não pensar no que aqueles papéis significavam. Às 11h30 da noite, um guarda, esse levou um arquivo extra. Última inclusão. Menino não identificado. Processa rápido, o trem sai em 30 minutos. Klaus abriu o arquivo. Fotografia de um menino, talvez 7 anos. Olhos escuros e assustados encarando a câmera. Número 7384. Nome: desconhecido. Origem: Arnhem. Destino: Sobibor. Algo naquela foto fez Klaus parar. Talvez fosse a idade do menino, parecida com a do filho pequeno da irmã de Klaus. Talvez fosse o medo óbvio nos olhos. Talvez fosse o fato de o arquivo dizer desconhecido em vez de um nome, reduzindo o menino a um anonimato completo. Klaus olhou o relógio. 11h32 da noite. O trem sairia em 28 minutos. Ele fez algo que nunca tinha feito antes. Largou a mesa e foi até os barracões de detenção para ver o menino pessoalmente. David estava sentado num canto do barracão, com os joelhos junto ao peito, balançando levemente. Comportamento de uma criança traumatizada tentando se consolar sozinha. Klaus se aproximou. Como você se chama? Davi olhou para ele. Viu o uniforme alemão e não respondeu. Alemães significavam perigo. O silêncio era mais seguro. Eu não vou te machucar, disse Klaus em alemão, e então tentou em holandês. Ik ga je geen pijn doen. David respondeu em holandês. Eu me chamo Peter van der Berg. Klaus reconheceu a mentira na hora. O arquivo dizia que o menino tinha sido identificado como judeu pelo exame físico. Peter era um nome falso. Onde estão seus pais? Morreram. Em Roterdã. A resposta decorada. Klaus sentou ao lado do menino, desafiando o protocolo por completo. Soldados não se sentavam com prisioneiros. Você pode me dizer a verdade. Qual é o seu nome de verdade? David observou o soldado. Havia algo na voz dele, algo diferente dos outros alemães. Menos duro, quase gentil. Depois de um longo silêncio, David Rosen. Onde seus pais estão de verdade, David? Eu não sei. Eles estavam em Amsterdã. Me mandaram para uma família. A família não conseguiu me manter seguro. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de David. Klaus sentiu alguma coisa se partindo no peito. Aquele menino tinha sido arrancado dos pais, escondido com estranhos, descoberto, preso. E agora estava sentado esperando um trem para a morte. Ele olhou o relógio. 11h39 da noite. 21 minutos até o trem partir. Klaus tomou uma decisão que mudaria as duas vidas para sempre. David, escute com atenção. Eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você confie em mim e faça exatamente o que eu mandar. Você consegue? David, desesperado por qualquer esperança, concordou com a cabeça. Klaus voltou ao escritório, com a mente disparada. Precisava de documentos que transformassem David judeu, marcado para deportação, em um gentio seguro. Precisava de uma nova identidade, documentos de viagem,
uma história plausível. E precisava fazer isso em menos de 20 minutos. Seu escritório tinha acesso a formulários em branco, carimbos oficiais, arquivos de identidade. Klaus usara tudo aquilo por meses a serviço da burocracia nazista. Agora, usaria para subversão. Ouçam, ele pegou um formulário de identidade em branco. Nome. Precisava de um nome alemão que não chamasse atenção. Michael Weber. O próprio sobrenome. Se alguém questionasse, ele diria que era um parente distante. Idade: 7 anos. Data de nascimento: 12 de maio de 1936, a data real de nascimento de David, que constava no arquivo. Local de nascimento: Stuttgart, Alemanha. A cidade natal de Klaus. Pais: Heinrich e Greta Weber. Os nomes reais dos pais de Klaus. Se alguém investigasse, encontraria registros de pessoas reais, o que daria autenticidade. Religião: cristão protestante. Klaus preencheu os documentos com a mão tremendo. Cada palavra era uma traição capital. Se fosse pego, não seria executado rapidamente. Seria torturado antes, para revelar conspiradores. Carimbo oficial. Assinatura. Klaus falsificou a assinatura do comandante, do campo. Já tinha visto aquela assinatura centenas de vezes. Conseguia reproduzir perfeitamente. Fotografia. Precisava de uma foto. Foi ao arquivo fotográfico. Procurou entre imagens do processamento recente. Encontrou a foto de David. Cortou com cuidado e colou no novo documento. 11h52 da noite. 8 minutos. Documento de viagem. Klaus criou um passe indicando que Michael Weber estava sendo transferido para Stuttgart para ficar com a família devido a uma situação de emergência não especificada. Carta explicativa. Klaus escreveu uma carta oficial explicando que o menino era um órfão alemão que estivera temporariamente na Holanda e agora estava sendo repatriado. Carimbo oficial. Assinatura falsificada. 11h56 da noite. 4 minutos. Klaus juntou os documentos, colocou num envelope oficial e correu para os barracões. David estava sendo alinhado com outros prisioneiros para marchar até o trem. Klaus o pegou pelo braço. Este não vai no transporte. O guarda questionou. Por que não? Erro administrativo. Ele é alemão, não judeu. Documentos errados. Klaus mostrou os papéis que acabara de criar. O guarda, cansado e querendo acabar o turno, mal olhou. Tá, leva. Foi assim de fácil, assim de ridículo. A burocracia nazista, tão obcecada por documentos, era vulnerável a documentos falsos que pareciam oficiais. Klaus levou David para fora dos barracões, enquanto outros prisioneiros, incluindo dezenas de crianças, eram colocados em vagões de carga. 11h59 da noite. 1 minuto. Klaus e David estavam na plataforma quando o trem começou a se mover. Apito. Vapor. Rodas rangendo nos trilhos. David viu o trem partir, entendendo vagamente que aquele deveria ter sido o destino dele. Aquele trem levava pessoas para a morte. Ele tinha sido salvo literalmente no último minuto. Klaus se ajoelhou diante de David. Escute, David. Você não é mais David Rosen. Você é Michael Weber. Esse é o seu nome agora. Entendeu? Mas meu pai disse para eu lembrar quem eu sou de verdade. No seu coração você sempre vai ser David Rosen. Mas para sobreviver, você precisa ser Michael Weber. É como um jogo de atuação. Você consegue atuar? David assentiu. Ele já vinha atuando havia meses como Peter. Podia atuar como Michael. Klaus tinha salvado o menino da deportação imediata. Mas agora encarava um problema maior. O que fazer com um menino judeu com identidade falsa no meio da Holanda, ocupada pelos nazistas? A solução mais segura era mandá-lo para a Alemanha, onde ninguém o conhecia e a história de ser um órfão alemão poderia se sustentar. Mas Klaus não tinha contatos na Alemanha que pudessem escondê-lo.
A única opção era mais arriscada do que qualquer coisa razoável. Klaus manteria David com ele em Westerbork, escondido à vista de todos como seu sobrinho, até conseguir organizar um transporte mais seguro. Era uma loucura completa. Esconder um judeu num campo de trânsito nazista era como esconder um rato numa convenção de gatos. Mas Klaus não via alternativa. Ele tinha comprometido tudo ao salvar David. Voltar atrás agora significaria a morte do menino de qualquer jeito. "Você vem comigo", disse Klaus. "Você é meu sobrinho visitando. Seu nome é Michael Weber. Seus pais estão em Stuttgart. Você me conhece a vida toda. Entendido?" "Entendido." Klaus levou David para seus alojamentos. Um quarto pequeno que tinha como soldado administrativo de patente média. Outros soldados estavam dormindo ou em patrulha. Ninguém questionou a presença do menino. Pela primeira vez em dias, David dormiu numa cama de verdade e não no chão de um barracão. Klaus ficou acordado a noite inteira, entendendo plenamente o que tinha feito. Ele tinha cruzado uma linha sem volta. Era um traidor do próprio país. Se fosse descoberto, morreria. Mas, enquanto observava o menino dormir, o corpinho finalmente relaxando depois de dias de terror, Klaus soube que tinha tomado a decisão certa. Algumas traições são mais honrosas do que qualquer lealdade. Parte 4. O jogo impossível. Os 4 meses seguintes foram de atuação constante. David vivia nos alojamentos de Klaus, fingindo ser Michael Weber, o sobrinho visitante de Stuttgart. A versão oficial era que os pais de Michael tinham morrido num bombardeio aliado e Klaus estava cuidando dele temporariamente antes de enviá-lo a parentes mais distantes. Era um disfarce que só funcionava porque Westerbork era um caos burocrático. Centenas de soldados, milhares de prisioneiros, tudo mudando o tempo inteiro. Uma criança a mais que aparecia podia passar despercebida se os papéis parecessem oficiais. Klaus ensinou a David o básico do alemão. David já falava holandês e um pouco de Yiddish. Agora acrescentava o alemão ao repertório de sobrevivência. Aprendia rápido, como as crianças aprendem quando a vida depende disso. "Quando falar comigo, só alemão", instruía Klaus. "E esqueça o holandês. Esqueça o Yiddish. Você é um menino alemão. Pense em alemão. Sonhe em alemão." David se transformava diante dos olhos de Klaus. O menino aterrorizado virava um ator impecável. Quando os soldados perguntavam, ele respondia em alemão com a história perfeitamente decorada. Quando oficiais passavam, ele se mantinha tranquilo, sem demonstrar um medo que pudesse denunciar a origem judaica. Mas as noites eram diferentes. À noite, quando estava seguro, David chorava. Sentia falta dos pais. Não sabia se estavam vivos. Não sabia quem ele era de verdade. David Rosen? Peter Vanderberg? Michael Weber? Klaus o consolava como podia. "Um dia a guerra vai acabar. Vamos encontrar seus pais. Você vai voltar a ser David por completo." "E se eles estiverem mortos?" David perguntava. Klaus não tinha uma resposta honesta. As chances de os pais de David sobreviverem eram terríveis. Mesmo assim, ele mentia com cuidado. "Eles vão sobreviver. Pessoas inteligentes sobrevivem. Seu pai é médico. Ele sabe como se esconder." David queria acreditar. Então acreditava. Durante o dia, Klaus continuava o trabalho de processar documentos de deportação. Outras crianças como David, passavam pela mesa dele rumo a trens para a morte. Klaus assinava os papéis, mandando-as para o leste, enquanto ao mesmo tempo escondia David. A hipocrisia o corroía. Como ele podia salvar um enquanto condenava centenas? A resposta que ele dava a si mesmo: salvar um era infinitamente melhor do que salvar nenhum. Mas não bastava. A culpa o consumia.
Em dezembro de 1943, Klaus tomou uma decisão que ampliaria a resistência pessoal dele para uma operação maior. Se ele conseguia salvar David, conseguia salvar outros. Começou identificando casos nos arquivos de processamento em que os documentos tinham pequenas irregularidades que podiam ser exploradas. Uma pessoa marcada como judia, mas com apenas um avô judeu. Outra com identidade questionável. Uma criança com mãe judia e pai gentil. Klaus passou a cometer erros na papelada. Documentos sumiam. Identidades se confundiam. Pessoas marcadas para deportação eram reclassificadas por erro administrativo, como não judias. Era arriscado num nível absurdo. Se algum superior olhasse com cuidado, o padrão ficaria evidente. Mas Klaus apostava que a burocracia nazista, tão dependente de documentos, não verificava seus próprios arquivos com minúcia. Eles confiavam que soldados como Klaus faziam o trabalho corretamente. Essa confiança era um erro fatal. Nos 8 meses seguintes, Klaus salvou não só David, mas mais 37 pessoas. Na maioria, crianças, alguns adultos quando era possível. Cada um recebeu uma identidade falsa, documentos falsificados, histórias fabricadas. Alguns foram enviados para famílias na Alemanha com histórias de realocação. Outros foram erroneamente classificados como trabalhadores essenciais e enviados para fábricas em vez de campos de morte. Alguns foram simplesmente liberados por erros de identificação. Klaus criou uma rede informal de oficiais compreensivos. Descobriu que não era o único alemão com consciência. Havia outros, poucos, mas existiam, que secretamente sabotavam a máquina nazista quando podiam. Um oficial falsificava carimbos médicos declarando pessoas inaptas para transporte. Outro perdia arquivos de forma estratégica. Um terceiro fazia vista grossa quando Klaus tirava pessoas dos barracões antes de batidas. Era uma resistência silenciosa dentro do próprio sistema desenhado para a morte industrial. Nunca seria suficiente para parar o Holocausto. Mas cada vida salva era uma vitória contra o mal absoluto. David observava tudo isso do ponto de vista de um menino de 7 anos. Não compreendia a escala do que Klaus fazia, mas compreendia que Klaus estava arriscando tudo por ele e por outros. Numa noite, ele perguntou a Klaus: "Por que você faz isso? Eles podem te matar." Klaus pensou por um longo tempo antes de responder. "Meu pai me ensinou que quando você vê o mal, você tem 2 opções: participar ou resistir. Não existe neutralidade. Eu estava participando só por estar aqui. Te salvar foi o meu jeito de começar a resistir. Mas agora você salva outros também. Porque salvar só um não era suficiente para minha consciência. E se te pegarem? Então eu vou morrer sabendo que tentei ser bom em vez de obediente." Era uma filosofia que David levaria para o resto da vida. Em abril de 1944, a resistência de Klaus quase desmoronou. Um oficial da SS, Hauptsturmführer Otto Bern, começou uma auditoria dos registros de transporte. Ele notou discrepâncias. Pessoas marcadas para deportação que apareciam reclassificadas, documentos com datas inconsistentes, arquivos com carimbos que não batiam perfeitamente. Bern era meticuloso, implacável, inteligente. Se continuasse investigando mais, cedo ou mais tarde, rastrearia todas as irregularidades até Klaus. Klaus sabia que o tempo dele estava acabando, talvez semanas antes de ser descoberto. Precisava de um plano para tirar David e a si mesmo de Westerbork antes da prisão inevitável. O problema era que desertar exigia documentos de viagem, um destino seguro e o momento certo. Klaus tinha acesso a documentos, mas não tinha um destino seguro.
Para onde poderia ir um soldado alemão desertor e um menino judeu com identidade falsa? A resposta veio de uma fonte inesperada: a resistência holandesa. Parte 5. O contato inesperado. Em maio de 1944, um prisioneiro recém-chegado a Westerbork fez contato com Klaus de um jeito que parecia impossível. Passou a ele um bilhete durante o processamento que dizia apenas: "Eu sei o que você está fazendo. Podemos ajudar." Klaus quase destruiu o bilhete na hora, achando que era uma armadilha da SS. Mas algo o fez hesitar. Ele olhou para o prisioneiro, um holandês de cerca de 40 anos, com olhos que não mostravam medo, e sim determinação. Naquela noite, Klaus arriscou tudo indo até o prisioneiro nos barracões. Era uma violação enorme do protocolo. Soldados não visitavam barracões de prisioneiros, a não ser em patrulhas oficiais. "Quem é você?" sussurrou Klaus. "Herman van Dyck, resistência holandesa. Fui capturado há 3 dias, mas tenho contatos lá fora. E eu sei que você vem salvando pessoas. 37 até agora, pelo que eu contei." Klaus sentiu o sangue gelar. "Como você sabe?" "Porque nós rastreamos pessoas que desaparecem das listas de deportação. Padrões surgiram, todos ligados à sua mesa. Você é extremamente cuidadoso, mas não é perfeito." "Você vai me denunciar?" Herman riu amargamente. "Denunciar você? Eu quero te ajudar. A resistência quer te ajudar. Você tem acesso a documentos, carimbos, arquivos. Nós temos casas seguras, rotas de fuga, contatos por toda a Holanda. Juntos, podemos salvar mais." Era uma oferta tentadora e perigosíssima. Colaborar diretamente com a resistência significava virar um participante ativo de sabotagem organizada. Era um salto enorme em relação à resistência passiva que ele vinha fazendo. "Por que eu deveria confiar em você?" perguntou Klaus. "Porque se fosse uma armadilha da SS, você já estaria preso. E porque você tem um menino judeu de 7 anos vivendo nos seus alojamentos, disfarçado como seu sobrinho. Se eu sei disso, não é uma questão de se você vai ser descoberto, e sim quando." Klaus sentiu pânico. "Como você sabe do David?" "Um dos meninos que você salvou era meu sobrinho. Ele contou sobre o Michael Weber, que vive com um soldado alemão gentil. Não foi difícil deduzir quem ele é de verdade." A rede de consequências era maior do que Klaus tinha imaginado. As pessoas que ele salvava conversavam entre si, compartilhavam informações, construíam a imagem do soldado alemão que ajudava secretamente. "O que você propõe?" perguntou Klaus. "Nós ajudamos a tirar o David da Holanda de vez. Mandamos ele para a Suíça, neutra, segura. Mas em troca, você continua salvando pessoas e nos ajuda com algo maior." "O que maior?" Herman se inclinou e sussurrou: "Nós vamos libertar este campo." Klaus achou que tinha entendido errado. Libertar Westerbork? Impossível. Tem centenas de guardas. Não todos ao mesmo tempo. Uma operação cirúrgica. Na noite anterior a um grande transporte, nós libertamos prisioneiros específicos. Os mais jovens, os mais fortes. Damos a eles identidades falsas que você cria, documentos de viagem que você carimba, e espalhamos eles pela Holanda antes que alguém perceba que estão faltando. Isso exigiria dezenas de identidades falsas processadas numa única noite. É impossível fazer sem chamar atenção. Não. Se você fizer durante um transporte grande, quando a burocracia vira caos, o próximo grande transporte está marcado para 15 de junho. 1.200 pessoas. Nesse caos, quem vai notar se 50 arquivos estiverem errados? Klaus considerou. Era audacioso a ponto de ser insano, mas também podia funcionar. Transportes grandes eram caóticos de verdade. Papéis voando, oficiais gritando, prazos impossíveis. Era exatamente o tipo de confusão
em que erros passavam despercebidos. E depois, quando descobrirem que 50 pessoas sumiram, vão investigar, vão chegar em mim. Depois você some também. A resistência tira você da Holanda, dá uma nova identidade. Você vive na Suíça com o David até a guerra acabar. E a minha família em Stuttgart. Nós entramos em contato com seu pai. Se ele quiser, a gente tira ele também. Se não, pelo menos ele vai saber que você está vivo e por que fez o que fez. Klaus pesou as opções. Ficar significava ser preso quando Bern concluísse a auditoria. Desertar sozinho significava deixar David vulnerável. Colaborar com a resistência significava trair completamente a Alemanha, mas com a chance de salvar dezenas a mais. Como eu sei que isso não é uma armadilha elaborada. Você não sabe. É fé. A mesma fé que as pessoas que você salvou tiveram em você. Era um argumento forte. Klaus tinha pedido fé aos outros. Agora precisava ter fé ele mesmo. Me dá 2 dias para pensar. Você não tem 2 dias. Bern está fechando o cerco. Ele tem no máximo 1 semana antes de ligar os pontos. Eu preciso da resposta agora. Klaus olhou para aquele homem holandês, prisioneiro num campo de trânsito nazista, propondo uma operação de resgate impossível. Era loucura. Sim, disse Klaus. Eu vou fazer. Hermann sorriu. Ótimo. Então vamos começar. Primeira coisa, eu preciso da lista de todo mundo no próximo transporte. Você consegue? Consigo. Mas a gente não vai conseguir salvar todos. 1.200 pessoas. Até 50 é uma fração pequena. 50 é 50 a mais do que 0. E 50 pessoas vivas significa 50 famílias que não são destruídas por completo. 50 memórias que continuam. 50 futuros que existem. Klaus assentiu. Hermann tinha razão. A perfeição era inimiga do bem. Salvar alguns era infinitamente melhor do que salvar nenhum. Nas 3 semanas seguintes, Klaus e Hermann, junto com outros conspiradores, tanto dentro quanto fora de Westerbork, planejaram a operação mais ousada de sabotagem interna na história do campo. Parte 6. A Noite da Grande Libertação. 15 de junho de 1944, 8 da noite. O maior transporte do mês estava marcado para sair à meia-noite. 1.200 pessoas, principalmente judeus holandeses, a caminho de Auschwitz. Klaus passara a semana processando documentos, selecionando 50 pessoas que tinham mais chance de sobreviver se escapassem. Crianças sem pais, jovens adultos saudáveis, pessoas com habilidades úteis na clandestinidade, como médicos e carpinteiros. Ele criou 50 identidades falsas completas, cada uma com uma história elaborada, documentos coerentes, fotografias que ele tinha tirado secretamente ao longo de semanas. A logística era um pesadelo. 50 pessoas precisavam ser tiradas dos barracões de processamento e levadas até o ponto de fuga sem alarmar os guardas. Precisavam de roupa civil que não chamasse atenção. Precisavam de dinheiro para sobreviver. Precisavam de contatos na resistência para buscá-las do lado de fora do campo. Hermann coordenou tudo por dentro. Era um organizador habilidoso, convencendo outros prisioneiros a participar sem revelar todos os detalhes. Segurança operacional era vital. Quanto menos gente soubesse tudo, menor a chance de vazamento. Às 9 da noite começou o caos planejado. Hermann organizou uma distração nos barracões do setor leste, uma briga falsa que exigiu resposta dos guardas. Enquanto a atenção se desviava, os mais dos 50 prisioneiros escolhidos foram movidos discretamente para barracões de armazenamento perto do perímetro sul do campo. Klaus havia falsificado ordens de transferência, dizendo que aqueles 50 seriam enviados a um campo de trabalho em Utrecht e não deportados para o leste.
Os documentos pareciam oficiais. Carimbos corretos, assinaturas falsificadas com perfeição. Às 10 horas da noite, Klaus escoltou pessoalmente o grupo até o portão sul, apresentando as ordens aos guardas. Os guardas, ocupados com os preparativos do transporte massivo da meia-noite, mal olharam os papéis antes de mandar passar. Era ridiculamente fácil. 50 pessoas saíram andando de Westerbork pela porta principal, porque os documentos pareciam corretos. Do lado de fora, caminhões da resistência holandesa esperavam, disfarçados como veículos de transporte de trabalhadores. As 50 pessoas subiram. Os caminhões partiram em direções diferentes, espalhando aquela carga humana pela Holanda, rumo a casas seguras já definidas. Às 10h30 da noite, 50 pessoas que deveriam ter sido deportadas para Auschwitz estavam livres, viajando sob identidades falsas para esconderijos onde poderiam sobreviver até o fim da guerra. Mas Klaus sabia que o relógio corria. Quando o transporte da meia-noite partisse, os oficiais confeririam os números. 1.200 pessoas tinham que estar naquele trem. Se só 1.150 estivessem presentes, a investigação começaria na mesma hora. Hermann também tinha previsto isso. 50 prisioneiros que realmente queriam ser deportados, em sua maioria idosos, que não acreditavam conseguir sobreviver escondidos, se ofereceram voluntariamente para completar a contagem. Foi um ato de sacrifício inacreditável. Pessoas escolhendo a morte para que outras pudessem viver. À meia-noite, o trem partiu com exatamente 1.200 pessoas. As contagens bateram. Oficialmente, nada estava errado. Mas Klaus sabia que era questão de horas, até alguém notar. 50 arquivos tinham inconsistências. 50 pessoas naquele trem não batiam com os manifestos originais. 50 identidades que deveriam estar no trem estavam misteriosamente ausentes. Byrne descobriria as discrepâncias na próxima auditoria, marcada para 18 de junho, 3 dias depois. Klaus tinha 3 dias para desaparecer. Parte 7. A fuga para a Suíça, 17 de junho de 1944, 3 horas da manhã. Klaus acordou David. Está na hora de irmos. David, agora com 8 anos, vinha se preparando para esse momento havia semanas. Sabia que, cedo ou tarde, teriam que fugir. Tinha arrumado uma mochila pequena com poucas coisas. A foto dos pais que Klaus havia resgatado dos arquivos. Um livro que Klaus lhe dera. Roupas extras. Klaus tinha documentos de viagem falsificados, indicando que o soldado Klaus Weber estava sendo transferido para uma unidade na Suíça para serviço diplomático e que seu sobrinho, Michael Weber, o acompanhava. Era uma história fraca, mas a Suíça era neutra e oficiais alemães de fato serviam lá em funções limitadas. Podia passar numa inspeção superficial. Eles saíram de Westerbork em um veículo militar que Klaus requisitara oficialmente. Ele dirigiu para o oeste e depois para o sul, evitando as rotas principais, onde os postos de controle eram mais rigorosos. A viagem da Holanda até a Suíça tinha cerca de 700 quilômetros, atravessando a Bélgica e a França ocupadas, depois a Alemanha e, por fim, a Suíça. Cada fronteira era um risco. Cada posto de controle era um possível ponto de captura. Klaus apostava que o uniforme alemão daria cobertura suficiente. Soldados alemães, viajando em território ocupado, raramente eram questionados. Eles eram os ocupantes, não os suspeitos. Primeira fronteira: Holanda-Bélgica. O guarda alemão olhou os documentos de Klaus. Destino: Suíça. Designação diplomática. E o menino? Meu sobrinho, órfão. Estou levando ele para a família na Suíça, onde vai estar mais seguro do que numa zona de combate. O guarda, um soldado jovem que provavelmente tinha sobrinhos também,
assentiu com simpatia. Boa sorte. A Suíça é bonita. Queria eu ter uma designação dessas. E deixou passar. A Bélgica foi fácil. Segunda fronteira. Bélgica-França. Parecido, sem problemas. O uniforme alemão era quase um passe mágico. Mas a terceira fronteira, França-Alemanha, foi diferente. Os guardas ali eram mais minuciosos, conscientes de desertores tentando atravessar de volta para um território amigo. Documentos. Era uma exigência, não um pedido. Klaus entregou os papéis. O oficial estudou por um bom tempo. Designação diplomática na Suíça? Incomum. Por que estão te enviando para lá? Klaus tinha preparado a história. Serviços de inteligência. A Suíça é neutra, mas informação circula lá. Meu trabalho é monitorar movimentos aliados relatados por contatos suíços. Era plausível. A Alemanha realmente tinha operações de inteligência na Suíça. O oficial não podia confirmar sem ligar para superiores, e fazer isso com cada soldado em trânsito seria absurdamente ineficiente. E o menino? Meu sobrinho. Os pais morreram num bombardeio em Stuttgart. Estou levando ele para a tia em Zurique. Me mostre suas ordens de transferência. Klaus entregou o documento falsificado. Estava perfeito, indistinguível de um real. Carimbo correto. Assinatura falsificada do oficial certo. Linguagem oficial correta. O guarda analisou e então olhou para David. Menino, como você se chama? Michael Weber, senhor. Resposta em alemão impecável. Onde você nasceu? Stuttgart. Quando? 12 de maio de 1936. Como seus pais morreram? Bombardeio aliado. Fevereiro de 1944. Eu estava com minha avó quando aconteceu. As respostas saíram fluidas, ensaiadas, mas naturais. David tinha praticado por meses. Era um ator completo agora. O guarda devolveu os documentos. Pode seguir. Sinto muito pelos seus pais, menino. Obrigado, senhor. Eles cruzaram para a Alemanha. Klaus sentiu o pânico crescer. Estavam em território alemão agora, no país de origem dele. Se fossem capturados ali, não haveria lugar para se esconder. Dirigiram pela noite, evitando grandes cidades. Klaus não se atrevia a parar, exceto para abastecer. Cada parada era um risco. Num posto de gasolina perto de Freiburg, o atendente reparou na placa militar do veículo. Para onde você vai, soldado? Suíça. Designação. Sorte. A guerra está indo mal. Os aliados invadiram a França há 2 semanas. Ouvi dizer que podem chegar aqui antes do fim do ano. Era verdade. O dia D tinha acontecido em 6 de junho. As forças aliadas avançavam pela Europa. A Alemanha estava perdendo. Era mais um motivo para Klaus precisar chegar à Suíça logo, antes que a frente colapsasse de vez e o território alemão virasse campo de batalha. Por fim, a última fronteira, Alemanha-Suíça, era mais complexa. A Suíça era neutra, o que significava que tanto alemães quanto aliados respeitavam suas fronteiras. Mas também significava que atravessar exigia um motivo legítimo. Klaus apresentou os documentos aos guardas fronteiriços suíços. Eles eram neutros, mas cautelosos com alemães. Qual é o propósito na Suíça? Serviço diplomático. Tenho uma designação no consulado alemão em Zurique. Documentos que comprovem isso? Klaus mostrou a carta falsificada, supostamente do consulado alemão, solicitando o serviço dele. Era outra falsificação perfeita, feita semanas antes. O guarda suíço leu com cuidado. Depois, olhou para David. E o menino? Meu sobrinho. Estou levando ele para a família que vive em Zurique. Documentação do menino. Klaus entregou o passaporte falsificado de David, a certidão de nascimento falsificada
e a carta falsificada de uma tia fictícia em Zurique dizendo que aceitaria cuidar dele. O guarda analisou tudo com uma atenção meticulosa. Os suíços eram neutros, mas não eram ingênuos. Se detectassem falsificações, devolveriam Klaus às autoridades alemãs. Depois de 10 minutos que pareceram horas, tudo parece estar em ordem. Bem-vindos à Suíça. Eles cruzaram a fronteira. No instante em que passaram para o lado suíço, Klaus sentiu a tensão que carregava há semanas finalmente se soltar. Estavam na Suíça, território neutro, seguros. David perguntou: "Já acabou? A gente está seguro agora?" Klaus parou o carro na beira da estrada, virou-se para David e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. "Sim, David. Agora estamos seguros." "Posso voltar a ser David?" "Sim. Você não é mais Michael. Você é David Rosen de novo, por completo." David começou a chorar. Não de tristeza, mas de um alívio esmagador. Pela primeira vez em mais de um ano, podia ser ele mesmo. Não Peter, não Michael, David. Klaus o abraçou enquanto o menino chorava. "Nós conseguimos. Você sobreviveu." Mas havia uma pergunta que os dois evitavam. Os pais de David também tinham sobrevivido? Parte 8. Os anos perdidos. Klaus e David viveram na Suíça de junho de 1944 até maio de 1945. Klaus, obviamente, não podia se apresentar ao consulado alemão. Então a história de cobertura desabou imediatamente. Em vez disso, registrou-se junto às autoridades suíças como um refugiado alemão pedindo asilo. Os suíços, complicados durante a guerra em relação a refugiados, aceitaram o pedido principalmente porque Klaus forneceu informações valiosas sobre as operações em Westerbork. Detalhes sobre transportes, números, procedimentos. Era informação que os aliados podiam usar. David foi registrado oficialmente como refugiado judeu sob seu nome real, David Rosen. Depois de um ano de identidades falsas, finalmente podia existir como ele mesmo. Klaus conseguiu trabalho numa fábrica de relógios perto de Zurique, ironicamente voltando para habilidades de medição e precisão parecidas com as que usara na burocracia. David frequentou uma escola local, aprendendo francês para somar à coleção de idiomas. Viviam num apartamento pequeno, mais como pai e filho do que como soldado e refugiado. Klaus nunca adotou David oficialmente, mantendo a esperança de que a família verdadeira dele fosse encontrada depois da guerra. A cada poucas semanas, Klaus procurava a Cruz Vermelha Internacional, perguntando por Jacob e Miriam Rosen, de Amsterdã. Por meses, não havia informação. Os registros eram caóticos e a comunicação com o território ocupado era impossível. Em maio de 1945, a Alemanha se rendeu. A guerra na Europa terminou. Klaus e David ouviram a notícia no rádio, entendendo que o mundo que conheciam tinha sido destruído por completo. Klaus nunca poderia voltar para a Alemanha. Era um desertor, um traidor. Se retornasse, seria preso e provavelmente executado, mesmo depois da rendição. A Alemanha não perdoava a traição. Mas Davi podia procurar sua família. Em junho de 1945, a Cruz Vermelha finalmente estabeleceu sistemas para rastrear sobreviventes do Holocausto. Listas de sobreviventes foram publicadas. Campos de deslocados foram criados. Famílias começaram a procurar desesperadamente por parentes perdidos. Klaus preencheu um pedido de busca por Jacob e Miriam Rosen, de Amsterdã. E eles esperaram. Agosto de 1945. Nenhuma informação. Outubro de 1945. Nenhuma informação. Dezembro de 1945. Nenhuma informação. Davy começava a aceitar a realidade terrível. Seus pais provavelmente tinham morrido. Estatisticamente, a maioria dos judeus holandeses
tinha perecido. De cerca de 140 mil judeus holandeses, apenas 35 mil sobreviveram. As chances de pais específicos sobreviverem eram terríveis. Klaus viu David se transformar nesses meses. A criança vibrante e curiosa se tornava silenciosa, retraída. Era o reconhecimento de uma perda que ele não conseguia processar por completo aos 9 anos. Então, em fevereiro de 1946, quase 2 anos depois da separação, chegou uma carta da Cruz Vermelha. Localizamos Jacob Rosen. Ele está vivo, atualmente num campo de deslocados em Bergen-Belsen, sem informações sobre Miriam Rosen. David leu a carta 3 vezes antes de entender. O pai dele estava vivo. Vivo. Klaus imediatamente fez os arranjos para David viajar para Bergen-Belsen. Era uma viagem complicada por uma Europa devastada pela guerra. Mas a Cruz Vermelha facilitava reencontros familiares. Em março de 1946, David Rosen, agora com quase 10 anos, viu o pai pela primeira vez em 2 anos. Jacob Rosen tinha sobrevivido a Auschwitz, Mauthausen e, por fim, Bergen-Belsen. Pesava menos de 50 quilos, o corpo destruído por 2 anos de privação brutal. Mas estava vivo. O reencontro foi registrado por um fotógrafo da Cruz Vermelha. A foto mostra um homem esquelético abraçando um menino, os dois chorando. Um momento de alegria pura no meio de uma devastação absoluta. Davi perguntou o que ambos temiam. E a mamãe? Jacó balançou a cabeça. Morreu. Auschwitz, 1944. Miriam Rosen havia sido deportada de Amsterdã em setembro de 1943. Poucas semanas depois de Davi ter sido mandado para se esconder. Ela e Jacob foram capturados juntos, deportados juntos. Em Auschwitz, foram separados. Jacó foi selecionado para trabalho. Miriam foi enviada direto para as câmaras de gás. Jacob havia sobrevivido porque era médico. Os nazistas usavam médicos judeus para manter trabalhadores escravizados saudáveis o bastante para continuar trabalhando. Era uma ironia cruel. Ele salvava vidas para que os nazistas pudessem destruir mais vidas. David recebeu a notícia em um silêncio que preocupou Jacob. Nenhuma lágrima, apenas aceitação silenciosa. A criança havia aprendido por 2 anos a suprimir emoções para sobreviver. Agora não sabia como libertá-las. Jacob perguntou como David tinha sobrevivido. Davi contou a história. A família Vanderberg, a prisão, Westerbork, Klaus Weber. Um soldado alemão te salvou? Jacob não conseguia acreditar. Sim, o Klaus. Ele salvou a mim e a outras 37 pessoas. Onde ele está agora? Na Suíça. Ele não pode voltar para a Alemanha. Executariam ele por traição. Jacó insistiu em conhecer Klaus. Em abril de 1946, Jacó viajou para Zurique. O encontro entre Jacob Rosen, sobrevivente judeu de Auschwitz, e Klaus Weber, ex-soldado alemão que desertara para salvar judeus, foi extraordinário. Klaus esperava acusação, raiva, talvez até violência. Em vez disso, Jacob o abraçou. Você salvou meu filho, disse Jacob. Nada mais importa. Jacob, médico treinado para ler pessoas, percebeu imediatamente que Klaus carregava uma culpa profunda, não só pela guerra, mas por todos os que não tinha conseguido salvar. Quantos passaram pela sua mesa rumo à deportação? Perguntou Jacob. 1000, talvez mais. Eu parei de contar depois de um certo ponto. E você salvou 38. Não é suficiente. Nunca teria sido suficiente. Mas 38 é infinitamente mais do que 0. 38 pessoas que têm futuro por sua causa. 38 famílias que não foram destruídas por completo. Klaus chorou pela primeira vez desde que desertara. Jacob
um homem que perdera tudo, incluindo a esposa, consolava o alemão que salvara seu filho. Era um momento de graça extraordinária. Jacob convidou Klaus para ir com ele e David para a Palestina, para onde planejava emigrar. Klaus recusou. Eu sou alemão. Mesmo sendo um traidor para a Alemanha, eu não posso fingir ser outra coisa. Meus crimes, mesmo cometidos sob ordens, foram crimes. Eu preciso viver com isso. Você não cometeu crimes, insistiu Jacob. Você resistiu aos crimes. Eu participei antes de resistir. Essa participação vai me perseguir para sempre. Jacob não conseguiu convencê-lo. Klaus ficaria na Suíça, vivendo num exílio autoimposto. David precisaria decidir: ir com o pai para a Palestina ou ficar com Klaus na Suíça. Era uma escolha impossível. Klaus tinha sido o protetor dele nos anos mais formativos. Jacob era o pai biológico. Jacob tomou a decisão por ele. Você vem comigo. Você é meu filho. Nós vamos reconstruir a vida juntos. Mas o Klaus vai ser sempre parte da nossa família. Em junho de 1946, David Rosen deixou a Suíça com o pai rumo à Palestina. Klaus os acompanhou até o trem, despedindo-se do menino que ele salvou e que de muitas formas também tinha salvado ele. A última coisa que Klaus disse a David: lembre-se, David, quando você vir o mal, resista. Sempre existe escolha. David nunca esqueceu essas palavras. Parte 9. O círculo se fecha. Klaus Weber viveu o resto da vida na Suíça, trabalhando numa fábrica de relógios, levando uma vida tranquila e anônima. Nunca se casou. Nunca teve filhos próprios. Vivia com memórias de guerra que jamais compartilhou publicamente. Seu pai, Heinrich Weber, foi interrogado pelas autoridades alemãs depois da guerra sobre o paradeiro de Klaus. Heinrich respondeu simplesmente: meu filho escolheu a consciência em vez da obediência. Eu tenho orgulho dele. Heinrich morreu em 1951 sem voltar a ver Klaus. Os dois se escreviam em segredo, cartas enviadas por meio de contatos suíços. Heinrich guardou cada carta que Klaus escreveu, escondendo-as na biblioteca. Essas cartas foram descobertas por historiadores em 1990, fornecendo documentação das atividades de Klaus. David Rosen cresceu em Israel. A Palestina tornou-se Israel em 1948. Serviu nas forças de defesa israelenses, cursou a universidade, tornou-se engenheiro, casou-se, teve 3 filhos. Viveu uma vida que, estatisticamente, era improvável e que existiu por causa de Klaus. Durante décadas, David manteve silêncio sobre a própria história. Era complicada, desconfortável. Como explicar que você foi salvo por um soldado alemão? No Israel do pós-guerra, onde sentimentos anti-alemães eram compreensivelmente intensos, a história parecia inverossímil. Mas em 1985, a filha de David, Rachel, universitária pesquisando o Holocausto, pressionou o pai por detalhes de como ele sobrevivera. David, enfim, contou a história completa. Rachel ficou espantada. Por que você nunca contou isso? Porque as pessoas não querem ouvir que alguns alemães foram bons. Elas querem uma narrativa simples. Alemães eram maus, judeus eram vítimas. Mas o Klaus complica essa narrativa. Ele era alemão e escolheu o bem. Não cabe em categorias simples. Rachel insistiu que a história precisava ser contada. Começou uma investigação. Entrou em contato com o Yad Vashem, o Museu do Holocausto em Jerusalém. O Yad Vashem tinha o programa Justos entre as Nações, que homenageava não-judeus que salvaram judeus durante o Holocausto. A pesquisa de Rachel revelou não só a história de David, mas também as histórias das outras 37 pessoas
que Klaus havia salvado. Muitas estavam vivas, vivendo em Israel, nos Estados Unidos, na Holanda. Todas confirmaram que um soldado alemão chamado Klaus Weber as tinha salvado. Em 1993, o Yad Vashem decidiu homenagear Klaus Weber como justo entre as nações. O problema era, Klaus ainda estava vivo? A última comunicação conhecida era da década de 1980. Rachel contratou um detetive particular que, por fim, localizou Klaus em Zurique. Ele tinha 69 anos, estava aposentado, morando sozinho num apartamento modesto. Quando Rachel entrou em contato, Klaus inicialmente se recusou a participar. Eu não quero honras. Eu fiz o mínimo. Eu devia ter feito mais. Rachel insistiu. As 38 pessoas que você salvou querem te agradecer. Por favor, deixe a gente fazer isso. Klaus acabou aceitando. A cerimônia no Yad Vashem aconteceu em 15 de abril de 1995, 103º aniversário do nascimento de Corrie ten Boom, outra não-judia que salvou judeus. Klaus foi homenageado na presença de 23 das pessoas que ele tinha salvado, incluindo David. David, agora com 59 anos, abraçou Klaus, agora com 71, pela primeira vez em quase 50 anos. Obrigado, disse David apenas. Por quê? Respondeu Klaus. Eu fiz o que qualquer um deveria ter feito. Mas nem todo mundo fez. Você fez. Durante a cerimônia, um discurso foi feito por um rabino que tinha sido uma das crianças salvas por Klaus. Ele disse: Klaus Weber nos ensina uma verdade incômoda. Que bondade não é questão de nacionalidade, religião ou raça. É questão de escolha. Ele era alemão, servindo um regime maligno. Mas escolheu o bem quando teria sido mais fácil escolher o mal. Escolheu a humanidade quando a ideologia exigia crueldade. Nesse sentido, Klaus Weber é aquilo que todos deveríamos aspirar a ser. Uma pessoa que resiste quando resistir parece impossível. Klaus morreu em 2003, aos 79 anos, em Zurique. O funeral dele foi acompanhado por dezenas de pessoas que viajaram de Israel, dos Estados Unidos e da Holanda. Judeus que não teriam existido sem ele. Seus filhos que não teriam nascido. Seus netos que não teriam sido concebidos. As 38 pessoas salvas tinham se tornado, em 2003, cerca de 180 descendentes. Todas essas vidas existiam porque Klaus tomou uma decisão em 13 minutos antes da meia-noite, em outubro de 1943. David Rosen, agora com 67 anos, discursou no funeral. Klaus me ensinou que sempre existe escolha, mesmo quando parece que não existe. Ele tinha uma escolha: seguir ordens ou obedecer à consciência. Ele escolheu a consciência. Essa escolha me salvou. Me deu a vida que eu vivi, a família que eu criei, o amor que eu experimentei. Tudo porque ele escolheu o bem quando teria sido mais fácil escolher o mal. Cada momento de alegria que eu vivi, cada filho que eu criei, cada pôr do sol que eu vi, existe graças ao Klaus. Como você agradece a alguém pela sua existência inteira? Você não consegue. Você só consegue viver de um jeito que honre a escolha dele. Eu espero ter feito isso. O túmulo de Klaus, em Zurique, tem uma inscrição simples. Klaus Weber, 1924 a 2003. Escolheu o bem. Epílogo. As lições que ficam à história de Klaus Weber e David Rosen ensina lições que ecoam para além do Holocausto, para além da Segunda Guerra Mundial, até mesmo para além de um contexto histórico específico. Primeira lição: a bondade pode vir de lugares inesperados. Klaus era um soldado alemão servindo um regime maligno. Por qualquer métrica externa, era inimigo.
mas escolheu transcender sua circunstância, sua nacionalidade, seu papel imposto. Segunda lição: o resgate individual importa. Klaus se torturava pensando que só salvou 38, enquanto milhares passavam pela mesa dele rumo à morte. Mas essas 38 pessoas e seus 180 descendentes até 2003 representam universos inteiros de experiência que não existiriam sem ele. Terceira lição: sistemas malignos dependem de participação individual. O nazismo não teria funcionado sem soldados como Klaus, que processavam papéis, obedeciam ordens, mantinham a burocracia funcionando. Quando Klaus desertou, ele não derrubou o regime, mas abriu uma fissura no sistema. Fissuras acumuladas, com o tempo, derrubam sistemas. Quarta lição: redenção é possível, mas é complicada. Klaus nunca se perdoou completamente pela participação na máquina nazista antes de desertar. Essa culpa permaneceu até a morte. Mas as ações posteriores não apagaram a participação anterior. Mostraram que a mudança moral é possível. Quinta lição: a memória é complicada. Por décadas, a história de Davi foi suprimida porque não cabia em narrativas simples. Nós precisamos de histórias complicadas. Precisamos entender que existe humanidade até em lugares sombrios e que existe mal até em lugares aparentemente bons. David Rosen hoje tem 89 anos. Vive em Tel Aviv, cercado por uma família que existe por causa da decisão de Klaus, tomada há 80 anos atrás. De vez em quando, ele fala em escolas sobre sua experiência. Os estudantes sempre perguntam: "Você perdoou os alemães?" David responde: "Eu não posso perdoar em nome dos 6 milhões que morreram. Eu só posso falar por mim. O Klaus me salvou. O Klaus era alemão. Como eu posso odiar todos os alemães quando um deles me deu vida? Mas eu também não posso perdoar todos. Alguns alemães fizeram o mal. Alguns escolheram o bem. Nós precisamos julgar indivíduos, não nacionalidades." É uma resposta matizada, que desafia uma categorização simples. Mas assim é a realidade. A história de Klaus e David não é uma história simples de herói e vítima. É uma história de escolhas complexas, consequências complicadas e humanidade persistindo mesmo nas circunstâncias mais escuras. A pergunta que essa história faz é: o que você faria? Se você estivesse no lugar de Klaus, escolheria obediência ou consciência? Se você estivesse atrás de uma mesa processando documentos de deportação, arriscaria tudo para salvar pelo menos uma pessoa? A maioria das pessoas quer acreditar que escolheria o bem. Klaus mostra o quanto isso é difícil de verdade. Ele participou por meses antes de resistir. Salvou alguns enquanto outros morriam. Viveu com culpa até o fim. O heroísmo não é limpo. É complicado, culposo, insuficiente. Mas ainda assim é heroísmo. Klaus Weber, o soldado alemão que se tornou um traidor para salvar judeus, nos ensina que sempre existe escolha, mesmo quando parece que não existe. David Rosen, o menino judeu que sobreviveu com um novo nome graças a um soldado alemão, nos ensina que uma vida salva é um universo preservado. E os dois nos ensinam que a humanidade persiste, mesmo quando tudo foi desenhado para destruí-la. A última palavra é de Davi, numa entrevista em 2018. O Klaus me salvou em outubro de 1943. Mas cada dia que eu vivo, cada momento de alegria, cada neto que eu pego no colo, o Klaus me salva de novo. Porque esses momentos só existem por causa da escolha dele 75 anos atrás. É assim que o resgate funciona. Não é um evento único. É um presente que continua sendo dado, geração após geração. Klaus nunca suspeitou, quando tomou a decisão em 13 minutos antes da meia-noite, que estava criando um legado que duraria séculos. Ele achou que estava salvando um menino. Na verdade,
estava salvando mundos inteiros que ainda não existiam. E isso faz toda a diferença.